Você que está pensando em criar uma renda extra, que te dê um retorno financeiro, para que futuramente você possa viver dessa renda e não sabe por onde começar? Ações são papéis que representam aí uma pequena parte do capital social de uma empresa. O que é o capital social? É tudo o que ela tem, é o que ela vale. Então, uma empresa que vale R$ 1 milhão é uma empresa em que somou-se todo o seu equipamento, todo o seu valor agregado. São contas, caixa, aplicações, equipamentos, plantas industriais, tudo que pode ser convertido em dinheiro somado. Então, esse é o capital social de uma empresa. Quando você compra o ticket de uma empresa, né, o papel que representa uma ação, você vira um investidor sócio dessa empresa. E aí você vai correr os riscos do negócio, né? Então, você vai participar dos lucros e dos prejuízos da mesma. Então, para que você se torne sócio, basta que você compre os papéis dessa empresa, né, que são aí uma pequena parte do capital social, tá certo? Mas como escolher as melhores empresas? Esse é o diferencial do investidor. Como escolher as melhores empresas para que você não tenha prejuízo no seu investimento? Né? Então, o que você tem que fazer para ter na sua carteira de investimento aquelas empresas que dão resultado, que dão lucro, para que você possa participar desses lucros. Então aí está a primeira análise que a gente tem que fazer, né? É analisar o DRE de uma empresa. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultados do exercício, tá? Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer, a primeira. Então, no site do RI, né, que é o site do investidor, toda empresa tem um RI, um site de RI, é o relacionamento com o investidor. Trimestralmente as empresas elas postam o DRE, que é esse demonstrativo de resultados. Eu vou pegar aqui o DRE de uma empresa muito conhecida que é a Klabin. No demonstrativo de resultados, na página 35, nós temos lá o balanço. Olha aí, vou aumentar aqui, mais um. Esse é o balanço trimestral aí, para que a gente possa entender um pouco sobre o funcionamento interno dessa empresa, se ela está gerando lucro, se ela está dando prejuízo, né? Qual o operacional dela, como é que ela trabalha. Então a gente tem que analisar isso, o investidor tem que ler o balanço, né? E mais outras coisas. Então vamos analisar aí cada um desses componentes. Aqui nós temos, olha, no balanço patrimonial, nós temos valores aqui dividido em duas partes, controladora e consolidado. O que significa isso? O consolidado oferece uma visão ampla dos negócios e do operacional. Então, é um valor aqui sempre maior. Por quê? Porque ele leva em consideração todas as empresas do grupo, tá? Já a controladora, ela demonstra os números que representam aí as participações. Então, é um valor bem menor, tá? E aí nós temos que entender também o que é ativo, tá? O que é o ativo de uma empresa? É todos os bens e direitos dessa empresa, que pode ser o caixa, a conta bancária, como eu disse, né? As aplicações, valores a receber, clientes, né? Que pode ser convertido também em vendas e aí vai ter grana, estoques, máquinas, equipamentos, então é uma infinidade de coisas. Esse é o ativo de uma empresa, tá? E o ativo circulante é aquele que a gente pode converter a curto prazo, né? A gente pode pegar esse dinheiro e transformar ele em outra coisa no curto prazo, né? Então, o ativo circulante é isso. E aqui, olha, neste balanço, nós temos o balanço de 2022, do último trimestre, e o balanço de 2023, para que o acionista já possa comparar,
né, do ano anterior com o ano presente, ou no nosso caso de 22 para 23, se aumentou ou se diminuiu. E aí a gente tem uma perspectiva de crescimento ou não dessa empresa. Então, olha, o caixa dessa empresa era de 3 milhões em 22, passou para 8 milhões, pouco mais de 8 milhões em 2023. Então houve um aumento de caixa, né? Aí nós temos títulos imobiliários, contas a receber, tá? Então tudo isso é ativo circulante, que gera aí uma soma, ó, de 15 milhões 53.317, tá? Aqui nós temos o não circulante. O que é um ativo não circulante? É aquele que não pode ser convertido em dinheiro a curto prazo. Ele exige um certo tempo para você transformar ele em outra coisa. Que pode ser o quê? Contas a receber, né? Pode ser depósitos judiciais, que demora aí na tramitação judicial, tributos, né? Contribuições, uma planta, por exemplo, de uma indústria, né? Se você pegar aquela planta e vender ela, né? É, é um ativo não circulante, porque você vai demorar e você vai diminuir, né, o capital social dessa empresa. Então, tudo isso a gente vai explorar aqui, olha. Então nós temos contas a receber, ó, 247 mil, 885 mil, é, que dá uma soma aí de 1.962. E aí investimentos, né? Ainda no não circulante, ó, participação de controlados e controladoras, conjunto, imobilizado, né? Olha aí, 23 milhões 807, é um valor aí que está parado, né? Imobilizado. Ativos biológicos, ativos de direito de uso, intangíveis, né? São circulantes intangíveis que não pode mexer. Então, 140 mil reais, que soma aí um total de não circulante de 37 milhões 664. Olha aí. Então, nós temos um total de ativo, que é o circulante e o não circulante, de 52 milhões 749.100. Passivo e o patrimônio líquido. Para explicar o patrimônio líquido, eu tenho que explicar para vocês o que é o passivo. O que é o passivo de uma empresa, de um negócio? O passivo é todo o conjunto de obrigações que uma empresa, um negócio precisa, né, para que funcione. O que são as obrigações? Valores, né, que você tem que pagar. Impostos, juros sobre capital, né? Tem os dividendos dos acionistas que você tem que pagar, né? Obrigações sociais, obrigações trabalhistas, empréstimos. Então, na verdade, o passivo você retira do caixa, né? Então, nesse caso aqui, olha, o passivo circulante, né, é de 5.697.960, beleza? Então, nós temos passivo circulante, que é aquele que você paga a curto prazo, e passivo não circulante, que é aquele que você paga, né, com mais tempo, a longo prazo. Então, o total do passivo aí, ó, de 41.163.978. E o que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é a diferença entre o ativo, que é o dinheiro, é o valor que foi convertido aí, que está disponível, menos o passivo, que são as obrigações que você tem, né, de pagamento. Então, quando você faz essa diferença, essa continha de menos, ativo menos passivo, você tem o patrimônio líquido, que está aqui, ó. Patrimônio líquido corresponde aí, né, a 11.585.122, tá certo? Aqui é o total do passivo e o patrimônio líquido. Então é a soma do passivo, 41.163.978, mais o patrimônio líquido, 11.585.122, tá? É só fazer a continha aí para você ver que é, de fato, o total do passivo e do patrimônio líquido juntos, tá certo?
E agora vem a parte mais importante para o investidor, que é a demonstração dos resultados, né? O demonstrativo de resultados. Então, olha, observe que a receita líquida de vendas nesse período foi de 17 milhões, tá? Aqui, né, pela controladora, e 18 milhões no consolidado. Então, se a gente comparar aqui, ó, diminuiu, né? Diminuiu. O ano 2022 era 19 milhões e agora em 2023, né, o último trimestre de 2023, foram para 17. Então, diminuiu um pouquinho. Isso daqui, ó, a receita líquida é tudo que foi gerado de receita sem os custos, né? Sem incluir aí os custos. Custos operacionais, custo de receita e tributos, né? Que tem que ser descontados. Então, feito isso aí, descontado as despesas, né? Com receitas e com operacional, nós temos aqui o lucro líquido, tá? Que é importantíssimo aí para o acionista, né, para o investidor. O que é o lucro líquido do exercício? É basicamente quanto que a empresa lucrou. Então, se você olhar aqui nesse período, descontado aí todas as obrigações dessa receita, criou-se um lucro líquido de 2.694.538. Então, isso daí é o valor que vai ser distribuído aí, a gente vai distribuir isso daí para a empresa, né? Vai distribuir isso daí para os acionistas, né? O lucro, porque a gente tem participação quando a gente compra as ações de uma empresa, a gente tem participação no lucro dela. Então, esse lucro aqui, ó, de 2.694.538 é o que vai ser distribuído entre as ações que estão nas mãos aí dos investidores, tá? E aí nós temos aqui, olha, mais embaixo, o valor diluído, né, esse lucro líquido diluído pela quantidade de ações que existe, né? E aí deu 48 centavos, né? Um pouco mais de 48 centavos, tá certo? Se a gente fizer uma continha rápida aqui, ó, essa empresa tem muitas ações no mercado, né? Então ela tem um free float aí muito alto, 2.694.538 dividido por 0,4887. Olha aí. Isso é o total de ações que existe na mão dos investidores dessa empresa. 5.513.000 ações, tá? Então essa empresa tem 5 milhões de ações no mercado financeiro, tá certo? Então, é uma empresa assim, não é recomendação de compra, né? É uma empresa consolidada, forte, que sabe fazer lucro, tá? Ela quase que domina o setor que ela atua, né? Porque ela administra todo o ciclo de produção, tá certo? Mas como ela tem um free float, que é uma quantidade de ações muito grande na mão dos investidores, olha aí, mais de 5 milhões de ações do seu capital social, ela não vai conseguir pagar um dividendo muito alto, ela sempre vai pagar centavos, né? Nesse caso aqui, ela pagou um pouco mais de 48 centavos. Então, quanto mais ações você tiver, mais ela vai te pagar. O grande diferencial dessa empresa é que ela paga perenemente, né? Ela paga certinho. E ela investe no seu capital social. Ela sempre está ampliando, né, uma planta de indústria, ela está criando um produto novo dentro do seu portfólio. Então, ela tem esse viés de crescimento, tá? Então, futuramente, é possível que essa empresa ainda permaneça no mercado financeiro, tá? Que ela tem um valor maior do que elas têm hoje e que ela pode pagar um dividendo maior, porque ela vai lucrar mais ainda, tá certo? Então, esse é o diferencial de uma empresa consolidada que você pode colocar aí, né, na sua carteira de investimento para longo prazo, né? Porque vai te dar aí um retorno
com maior garantia, um retorno em dividendos com maior garantia, tá certo? Bem, então é isso, tá? Essa é a parte didática aí de você ler, né, tudo que é necessário, né, de forma básica por dentro de uma empresa para ver os seus atributos de crescimento, de lucro, né, de ações, para que você possa entender um pouco mais sobre como é o funcionamento de uma empresa e como que você tem que se posicionar como sócio acionista, né? Você tem que acompanhar o balanço dessa empresa, né, o demonstrativo de resultados, para você ver se a empresa está em crescimento, se ela permanece estagnada ou se, porventura, é uma empresa que tende à falência, né? Então você tem que sair fora disso, né? Fazendo essa pesquisa, lendo, entendendo, interpretando esses valores, que nada mais é do que uma contabilidade básica aí, olha, né? De ativo, passivo é contabilidade básica. E fazendo umas continhas de mais e menos para que você possa entender, né, se essa empresa é uma empresa que, de fato, você pode investir, né? Porque perder dinheiro é muito fácil. Então, se você tem essa perspectiva de aprendizagem, né, se você consegue interpretar um balanço, né, um resultado aí financeiro, você pode, né, tomar uma decisão mais acertada, uma decisão assertiva, né, em relação a essa quantidade de empresas que tem disponível para você investir. Às vezes, por conta de um meme ou de um vídeo ou de alguém que te fala, né, sobre alguma empresa que está rendendo muito, né, e você não analisa ela com profundidade, você pode aí a curto prazo perder dinheiro, né? Ou até é, não ficar satisfeito com essa rentabilidade aí. Então, olha, aqui a gente já sabe que é uma empresa que vai pagar um dividendo aí de centavos. Ela não vai pagar um dividendo maior do que R$ 1, por exemplo, R$ 2. Futuramente, talvez, porque é uma empresa de crescimento. É uma empresa forte, é uma empresa centenária, mas ela vai pagar um dividendo, né, abaixo de R$ 1. Por quê? Porque ela tem muitas ações na mão dos investidores. No entanto, essa análise é muito importante para o investidor, né? Então, se eu ajudei você em alguma coisa, se eu consegui esclarecer uma dúvida, se eu iluminei o seu caminho para o investimento, eu agradeço aí e espero que a gente possa se encontrar aí em outros vídeos e falar sobre o tema, tá? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.